Olá a todos e todas, eu sou Denise Cassama, economista, professora e ativista social, e esse é o Empoderação, um canal que visa levar saberes para você que busca conhecimento nesse mundão da internet. Olá a todos, eu me chamo Michele Aracati, sou docente e economista, e hoje nós temos aqui o prazer de ouvir o Vicente Esteves, que vai falar sobre Estou preparado para o mercado de trabalho? Um assunto extremamente importante. Então, Vicente, eu vou falar um pouco aqui do seu currículo extenso, né, relacionado aí à sua experiência. Então, o Vicente, ele é diretor de inovação e talentos da Maestria, Educação e Treinamento, uma empresa que já tem 20 anos, né? 23 agora. Agora 23, né? Mais de 20 anos, vamos botar assim. Sim. Ele é administrador formado pelo Centro Universitário do Norte e coach executivo com certificado pela Sociedade Brasileira de Coach, especialista em psicologia positiva e coach, e também tem um MBA em gestão de pessoas com design sim, né? Ele também atua aí na área de recursos humanos e treinamento. Então seja muito bem-vindo. Obrigado Será pelo que ele conhece pouco do assunto? Eu só li a metade do currículo, tá? Eu falo logo. Isso é só a parte de RH, porque eu já passei por serviço, já passei por comércio exterior, já passei por qualidade, então eu costumo dizer que existem duas datas muito importantes na vida de uma pessoa. O primeiro, o dia que ela nasce, e o segundo, o dia que ela descobre por quê. O dia que eu descobri que o dia que eu descobri que RH era o meu motivo de existir, então eu falei, ok, é aqui que eu vou ficar. Então precisei passar por essas outras áreas antes para conseguir identificar que não, é aqui que eu sou feliz, é aqui que eu quero seguir. E lá se vão 17 anos só de recursos humanos, fora as outras coisas que a gente já viu. Não, a gente entrega a idade. Não, entrega a idade. Eu já passei pela terapia para aceitar os 40. Pronto, denunciou. Não, eu já fiz 40, agora já era. Tá certo. Então, Vicente, é verdade que a primeira impressão é a que fica? Sim e não. Ela fica por um tempo, você sempre tem a oportunidade de ressignificar aquela primeira impressão. Mas a questão é, eu vou conseguir? A primeira impressão que eu causo, ela vai perdurar durante um tempo até que eu tenha a habilidade de ressignificar. Se eu tive uma experiência positiva, eu consigo reforçar isso. Se eu tive uma primeira experiência negativa com alguém, provavelmente teria a chance de tentar reverter isso, só que vai me dar mais trabalho. Então, se eu posso evitar esse trabalho, se eu posso já tentar, num primeiro momento, causar uma impressão positiva e reforçar isso a partir das minhas próximas interações, por que não? Por que eu vou ter esse trabalho, então, de causar uma impressão negativa no primeiro momento, para daqui a pouco ter todo um trabalho, todo um esforço para consertar aquilo, né? Principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, onde tem uma galera disputando uma vaga, às vezes, uma única vaga tem aí 30, 40 pessoas. A gente fez uma vaga recentemente agora é ótimo. A gente fez uma vaga recentemente de recursos humanos que em 48 horas nós tivemos 180 candidatos. Nossa. Então, se você tem a oportunidade de, num primeiro momento, já causar uma boa impressão que te leve um pouquinho mais na frente num processo seletivo, por exemplo, é muito mais negócio aproveitar essa oportunidade. Ou seja, a gente está falando do teu currículo, né? A primeira impressão num processo seletivo é o seu currículo. E o currículo, ele não é nada mais do que algo que conta a tua história. Ele conta a tua história acadêmica, ele conta a tua história pessoal, em alguns casos, conta a história profissional, a função primordial dele é essa. Então, se eu consigo contar uma história que é consistente e que é atrativa, a chance de eu seguir para um próximo passo é muito maior. Então, ter um currículo que é coerente com a vaga que eu estou aplicando, ter um currículo bem estruturado, até em termos visuais, tem gente que coloca informações todas desconexas e isso pode ser um problema, né? Existe um estudo que a gente fala que a gente lê o currículo da pessoa em 6 segundos. Atrair em 6 segundos, eu vou ler mais tempo. Não atrair em 6 segundos,
ele já fica ali para eu não vou investir tempo e energia naquele perfil. De novo, vou usar o exemplo dessa semana. 170, 180 candidatos em 48 horas. Só que eu estou falando de uma vaga, a gente tem 8 rodando simultâneo. E olha que a gente não tem tanto volume de seleção. Na consultoria, nosso carro-chefe é outra coisa. Seleção é uma atividade paralela. Então, ter algo que atraia é importante nesse momento sempre. Sente, falar de redes sociais, né? Como é que você tem ali uma rede social que hoje é utilizada como uma ferramenta para também fazer esse recrutamento? Sim. Então eu sempre falo para os meus alunos em relação ao e-mail, em relação às fotos que eles publicam lá. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa importância, jovem, ele é né? intempestivo, né? Ele fala, quero ser autêntico, quero botar o que eu sou, quero mostrar o que eu sou. E ele não se preocupa com as Ele redes não se sociais. preocupa, ele aparece lá naquela foto bêbado, Sem camisa, ou fazer pior, né? Existe uma discussão muito profunda que ainda não foi concluída no mercado como um todo, que é a rede social ela é um ambiente pessoal, ela é uma extensão da minha vida. Então, teoricamente, o que eu posto e o que eu faço nessa rede social não deveria interferir no que acontece na empresa. E a gente sabe que isso não é bem assim, porque tem aí a cultura do cancelamento. Se uma pessoa faz uma coisa errada na rede social, a massa vai lá, cancela, denuncia para o patrocinador, denuncia para o empregador, etc. E a gente já viu que isso leva, inclusive, a demissões. Se você quer ser essa pessoa que cuida da sua rede social como sua, que não importa, deixa ela fechadinha. Deixa ela restrita, para que só as pessoas que você aceita é que vão ver aquilo que você está fazendo, que você está postando. Agora, se a sua rede social é aberta, você está dando abertura para várias pessoas acessarem e julgarem você a partir do que está sendo colocado ali. E isso tem a ver com foto, e a gente precisa lembrar que o WhatsApp também é uma rede social. Também. Então a foto de perfil que a gente coloca no WhatsApp tem um peso também, né, na primeira impressão que a gente causa na outra pessoa. Às vezes é uma foto que não parece nada com você. A pessoa põe uma flor no perfil do WhatsApp, aí você fica... Eu acho melhor a flor do que como aconteceu também essa semana, de uma pessoa de samba canção, camisa, sensualizando na frente do espelho. A flor ainda é mais interessante. O que eu costumo dizer é o seguinte, de novo, o WhatsApp é seu, a rede social é sua, você posta o que você quiser. Se você não quer que isso interfira na percepção que as pessoas têm a teu respeito, deixa restrito. Tem uma configuração no WhatsApp que você coloca. Apenas pessoas que estão na minha lista de contatos vão ver a minha foto de perfil. E tudo bem. É o limite da sua intimidade, o limite da sua vida pessoal, e você pode colocar esse limite. A vida é sua, a rede social é sua. Exceto no LinkedIn. Pois é, eu ia falar no LinkedIn, porque agora é a principal ferramenta. Exato. O LinkedIn ele nasceu como uma rede social corporativa de trabalho, as pessoas se relacionam trocando ideias, trocando conteúdo, trocando informação, é o mais profissional. E ainda assim você vê pessoas com comportamentos inadequados para a realidade de uma rede profissional. E aí a gente fala aí de uma questão de bom senso, de uma questão até de ética mesmo, né, gente? Porque a quantidade de denúncias de casos de assédio que a gente vê de mulheres, por exemplo, sendo assediadas por homens no LinkedIn, que é uma rede para trabalho. Qual é aquela que realmente vai contra? Tem o Tinder, tem Não é o Tinder, né? Não é o Tinder, é o LinkedIn. São abordagens totalmente diferentes. Então, não tem a menor condição de agir no LinkedIn, que é uma rede puramente profissional, como eu vou agir no Instagram. Eu, por exemplo, eu tenho o meu Instagram pessoal, não, cancelei, mas eu tinha o meu Instagram pessoal, que era fechado, só os meus amigos próximos, etc., tinham acesso. Lá eu posto sobre os meus gatos, sobre o meu cachorro, sobre o meu peixe, as minhas plantas.
Tudo. E eu tenho o Eu Vicente Esteves, que é a minha rede profissional no Instagram, onde eu falo de liderança, onde eu falo de gestão, onde eu falo de processo seletivo, né? Então, existem formas de você direcionar quem acessa o quê. Então, esse cuidado é extremamente importante. E já que a gente está falando de foto, vamos falar de uma outra questão, que é a foto no currículo. Com ou sem foto, né? Eu, historicamente, diria sem. Sim. Sem foto, porque eu parto do seguinte princípio. A minha competência, a minha habilidade profissional, ela não passa pelo meu peso, não passa pelo meu cabelo, pela cor da minha pele, não passa pela cor dos meus olhos, ela não passa por nenhuma questão estética ou física. A minha competência, ela está muito mais voltada para o que eu sei fazer aqui do que o que eu sei fazer com o meu corpo. Então, a foto não vai ajudar a refletir em nada. Existem algumas áreas que têm a tendência de pedir, porque são áreas de frente de loja, recepção, etc., e que tem um histórico de pedir, porque são pessoas que vão representar aquela empresa. Então vamos lá. Uma empresa que é extremamente tradicional, conservadora e etc., não vai contratar uma pessoa tatuada da cabeça aos pés. Com piercing, com a sobrancelha toda riscada aqui em cima. Eu não estou aqui para criticar se isso é certo ou errado. Eu não acho que isso interfira dependendo da atividade, né? Mas a empresa, ela tem a cultura dela, ela tem os valores dela, e isso é tão diverso quanto a humanidade. Então, se aquela empresa tem esses valores, eles vão ter o cuidado de prestar atenção nesse tipo de coisa. Se você vai, por exemplo, trabalhar numa loja que é conhecidíssima, de óculos de sol, óculos de grau, que tem lojas nos shoppings, etc., eles querem que você seja tatuado dos pés à cabeça, porque eles têm essa visão e esse comportamento alternativo. Então, você tem que saber para onde você vai se direcionar. Mas, de início, currículo sem foto, a não ser que o anúncio peça currículo com foto. Aí eu coloco, escolho uma foto, me encosto numa parede, peço para alguém tirar para mim, uma iluminação boa, quase uma 3x4, mas que eu possa sorrir, né? Agora não vem colocar no currículo uma foto, uma selfie na cachoeira com uma lata de cerveja na mão, porque aí começa a complicar um pouco, gente. Aproveitar que você está maquiada lá no casamento. Exato, a foto da formatura. Aí quando a pessoa chega na entrevista, não sei quem é, fica completamente transformado. Né? Você coloca uma foto toda produzida, não sei o que e tal. Não estou dizendo que você não precisa se produzir. Pode, você tem homens estejam com uma camisa bem fechada, meninas que evitem decotes e tudo mais. Então faça como se fosse uma foto 3x4 para um documento. Mas que você pode sorrir, você pode girar um pouquinho a cabeça, etc. Ser um pouco mais, ser um pouco mais informal do que uma 3x4 tradicional. Não aquela foto da balada, aquela foto que você estava super maquiada e cortou aquele negocinho, que fica aquele quadradinho cortado todo desfocado, porque a foto era desse tamanho, você esticou para ficar desse tamanho. Não é? Então corta o amigo do lado. Mas o braço fica aparecendo. Um detalhezinho da mão. Mas, Vicente, tem muita gente que pode estar nos assistindo que está aí na busca do primeiro emprego. Uhum. Então, aquele que está com a carteira de trabalho vazia ainda, ele não tem experiência, talvez não tenha uma escolaridade muito, muito grande. Que pontos que ele deveria destacar nesse sentido? Vamos lá. O fato da pessoa não ter trabalhado, por exemplo, de carteira assinada não significa que ela não tenha tido experiências. Vamos assumir uma pessoa que está fazendo faculdade. Se você se envolveu, por exemplo, numa semana acadêmica, coloca lá e coloca o que você fez. Eu era responsável por organizar a agenda dos palestrantes, etc. Quem está olhando do outro lado entende, olha, essa pessoa entende, tem um senso de organização,
tem uma noção do que é planejar algum evento, etc. Então, na academia, na universidade, o que você já fez de paralelo precisa constar ali. Se você não tem nenhuma experiência que seja de registro em carteira, etc., precisa estar ali isso. Participei da Igreja Júnior, eu participei da semana acadêmica, uma palestra, etc., aquilo precisa estar ali. Trabalhos informais é porque eu ajudei minha tia no mercadinho. Minha tia vende Natura e eu ajudo a fazer o planejamento dos pedidos dela. Isso. Ok, então vou colocar lá como um trabalho voluntário, como um trabalho avulso, que durante tantas horas por semana eu trabalho com o planejamento do pedido de Natura da minha tia. Ter a noção de como funciona o pedido de uma empresa do porte na Natura. Ter a noção de, olha, isso aqui leva tanto tempo para chegar, eu posso agrupar esse pedido aqui, fazer um pedido secundário aqui, que chega mais rápido e tudo mais. Isso tudo requer um conhecimento e um senso de lógica que é importante quando você vai começar a trabalhar em um lugar que você está procurando o primeiro emprego. O primeiro emprego, ele tem aspas, porque você já trabalha, você já faz outras coisas antes que não necessariamente precisam estar registradas em CLT. Ainda mais hoje em dia que as relações de trabalho estão mudando. A CLT está virando um diamante raro, porque Carteira assinada. ou contrata com o PJ, ou contrata com um avulso, ou contrata com uma prestação de serviços. Você tem outras formas de ter um trabalho, de ter uma atividade, remunerada ou não, que vão te ajudar a colocar algum conteúdo no currículo. Agora, isso precisa estar ali esclarecido, isso ali precisa estar bem descrito, porque, vendia Natura, tá, mas o que você fazia? Você abordava? Como é que você vendia? Você ia participar em feiras, você vendia porta a porta, você fazia alguma abordagem? Quanto mais descrito de uma forma objetiva e clara estiver no currículo, mais fácil vai ser para a gente que está do lado de cá, analisando esse currículo, de identificar se a pessoa tem ou não aquelas experiências ou uma noção, um caminho a seguir quando ela entrar na empresa para trabalhar comigo, que ela não vai entrar crua, ela já tem, eu sei que eu posso aproveitar tal habilidade dessa pessoa, porque ela já organizou uma feira acadêmica, porque ela vendia Natura. No centro acadêmico, fazer os eventos. Projeto de extensão. E aí tenha isso registrado, não apenas para colocar no currículo, mas se você precisar comprovar, por exemplo, não, está aqui, eu tenho um certificado, etc. E quando você vai aplicar para uma área que seja muito específica, é importante que você busque conhecimento técnico dessa área. Então, eu vou trabalhar com marketing. Beleza, eu estou na faculdade, eu quero trabalhar com marketing, mas eu vou fazer um curso gratuito que oferecem lá no YouTube, eu vou entrar no Sebrae da vida e ver o que estão oferecendo. Senac tem coisa online, Harvard tem curso em português online, gente. Então, assim, se você se dispõe a usar a internet para um pouco mais do que simplesmente ouvir música e compartilhar a foto da balada, acaba que você tem como incluir no teu currículo, na tua apresentação inicial, o que é realmente importante e que vai te destacar no meio de um monte de gente. E ainda mais agora, que assim, muitas vagas aparecem. Oportunidade para primeiro emprego. Como é que você se destaca na frente de uma galera que está querendo primeiro emprego? É com isso. E assim, Vicente, se a gente for pensar, né, coloca no currículo, e se ele exagerar um pouco, se ele inflar o currículo dele, mentir de alguma forma. Ele fez o básico de inglês e ele coloca em inglês. Fez uma semana de espanhol e fala espanhol. E agora? Olha, gourmetizar o currículo não é o melhor Não é mais caminho. inflar, né? Não é mais inflar, né? É porque o gourmetizar ele abrange outras coisas. Por exemplo, eu era vendedor no mercadinho na esquina da minha casa e eu coloco lá que eu era, sei lá,
promotor de vendas premium do não sei o que. Consultor de vendas da comercial. Exato, entende? Você colocar um nome que não reflete absolutamente nada do que era a tua atividade de verdade, você pode até ser chamado para entrevista. Uhum. Mas como é que você sustenta isso lá na frente da pessoa que está te entrevistando, entendeu? Uhum. Porque aí eu vou olhar, beleza, o que você fazia lá na comercial, não sei o que das contas, como consultor premium de venda? Ah, eu ficava lá no balcão, o cliente chegava e pedia, então você era vendedor de balcão, amor. Entende? Na real. E esse pessoal colocando, da falta do que coloca, sou uma pessoa proativa, com não sei o que, gosta de colocar comunicativa. Isso acrescenta alguma coisa? Não? Eu ignoro. Opa! Bem é. De verdade, gente, eu ignoro. Quando vocês colocam isso, eu ignoro. Mas a questão é o seguinte. Essas questões, esses adjetivos, no final das contas, eles são comportamentos. Comportamentos a gente só consegue evidenciar no dia a dia. Então, estar no currículo não significa que aquilo seja verdade. Estar no currículo não significa que você é daquele jeito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou comunicativo, realmente os meus amigos dizem que eu sou muito comunicativo. Mas eu sou comunicativo assim, aqui conversando com vocês, numa roda, quando eu vou sozinho com a câmera gravando, eu já dou uma travada. Então, pra mim, isso eu tô falando de mim, Vicente. Pra mim já é um exercício, né? Então, você colocar que você é comunicativo, proativo, que mais? Sei lá. Todos esses adjetivos, eles vão deixar o teu currículo, eles vão preencher a página, mas não necessariamente vão chamar a atenção do selecionador para alguma coisa. No final do dia, vai contar muito mais se você consegue mostrar na entrevista presencial, cara a cara com a pessoa, ou online, que aquilo ali é verdade. Eu sou comunicativo, mas chega na hora de entrevistar, eu fico mudo, respondo de maneira monossilábica. Se o entrevistador, se o selecionador não estiver ali me cutucando, então vai, fala. Que mais? De que adianta eu escrever no currículo que eu sou comunicativo? Né? Aí, em alguns casos, por exemplo, eu costumo perguntar, você escreveu no teu currículo que você é proativo. Qual foi a última ação proativa que você teve? A pessoa não sabe responder. Ai, socorro. Entende? E aí é aquela coisa, tudo que está no seu currículo é o que você vai cobrar. É o que o selecionador vai se basear para preparar a entrevista. Ele vai se basear em 2 documentos, o seu currículo e a descrição do cargo que ele está selecionando. E as 2 coisas precisam conversar, senão você não é a pessoa adequada para essa posição. O que também tem a ver, por exemplo, de sair mandando o currículo para qualquer vaga que aparece. Está gastando energia. Está gastando energia, está gastando banda da sua internet. Você está mandando pelo celular, está gastando os gigas do seu plano de celular. A descrição de cargo ou o anúncio da vaga, junto com o currículo, eles precisam se sobrepor, eles precisam ser pelo menos 80% iguais. Se eles não forem, o selecionador não vai te chamar. O selecionador está está anunciando uma vaga de assistente administrativo. Você manda o teu currículo que todas as tuas experiências foram de serviços gerais. Que é uma galera super importante, eu normalmente faço amizade com todos, mas assim, não é a vaga para você. Beleza, passei nesse processo do currículo. Próxima etapa é entrevista. Entrevista. Que tipo de vestimenta é recomendado no processo de entrevista? Assim, para não errar. Para não errar. Higiene pessoal é importantíssimo. E por incrível que pareça, é importante ressaltar isso. Embora óbvio. Mas é importante. Então, assim, higiene pessoal é importante. Roupas fechadinhas. Camisa que não... Vou separar... né? Não gosto de separar por gênero, mas vamos fazer por gênero. Meninos, rapazes. Camisa, não tem camisa social. Não tem problema.
problema. Uma polo, uma camisa mais fechada, que não venha com Nada de camiseta. Deus o livre. Nem pensar. Braços aparecendo e peito aparecendo, não. Calça e sapato fechado sempre. Ah, eu tenho um sapato social. Não importa, vá com tênis. Vá com tênis limpo, vá com uma calça limpa, vá com uma camisa limpa. Isso já é um baita de um começo. Tá? Então, nada que mostre muito, porque você não está indo mostrar o seu corpo, você está indo mostrar a sua mente. Né? Quem usa barba feita, parada, né? Direitinho. Meninas, evitar adereços longos, brincos que venham até aqui embaixo, colares muito longos. Veja, a gente está sentado numa mesa, certo? Minha barriga está batendo bem aqui. Se está com um colar muito grande, vai ficar batendo aqui o tempo todo. E isso, se você está assistindo agora, esse barulho que eu estou fazendo agora está te incomodando se o microfone não cortou, tá? Imagina quem está do outro lado te entrevistando. Então, adereços muito longos, maquiagem, ok, mas uma maquiagem leve, você não está indo para balada. Um batom, uma base, né? Não entendo muito dessa área, mas que seja algo leve, que não é para destacar, você não está indo tirar foto para o álbum de formatura, né? Evitar transparências e evitar decotes, evitar fendas. E uma coisa que eu sempre digo, não tem como errar com sapatos baixos. Por exemplo, se você vai para uma entrevista numa indústria, se você vai de salto agulha você nem entra. Então a mesma sapatilha baixinha, fechadinha, bonitinha que você entra num escritório, você entra numa indústria e tá tudo certo, né? Então evitar essas coisas assim muito fora do que você usaria no dia a dia. Até porque a pessoa vai ter aquela impressão, a gente falou de primeira impressão no começo, você vai ter aquele contato, você chega toda produzida, todo produzido, mas no primeiro dia de trabalho você chega e não penteou nem o cabelo. Opa! Olha Olha a distância, não foi você que eu entrevistei. Quem é você? E aí, falando de entrevista também, a gente tem a questão, isso a gente está falando de entrevista presencial, mas hoje a quantidade de empresas que fazem entrevista online é muito grande. Verdade, Nós, inclusive, toda a nossa etapa com a gente, a etapa de consultoria de entrevista, hoje funciona 100% online, a gente não chama mais ninguém no escritório. Economiza, não fui para a entrevista porque eu não tinha o dinheiro do ônibus. Eu tinha como ir, mas não tinha como voltar, eu não tinha não sei o que, etc. É muito longe, eu não ia ter como chegar em tempo e tudo mais e tal. Então a gente elimina todos esses limitantes. Dá para fazer pelo celular, né? Dá para fazer pelo celular, uma chamada de WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp instalado no celular hoje em dia. Então assim, o cuidado é basicamente o mesmo, só que daqui para cima. Aí entram outros cuidados. Cuidado com o ambiente onde eu estou, se está bem iluminado. Cuidado com o barulho externo. Porque o cachorro latiu. Óbvio, você tem em casa, o cachorro pode latir. Quem está do lado de cá entende isso. O problema é quando você está sendo entrevistado, aí entra alguém e te interrompe, aí entra a criança chorando, e aí que você não consegue manter uma conversa. Se a gente está aqui conversando, um carro buzina do lado lá na rua, a gente pode ouvir daqui. Mas não é uma coisa que vai tirar a nossa atenção. O cara fala no WhatsApp, baixa a TV, né? Então, e assim, e são coisas que você vai ter uma agenda. Olha, a gente vai, do jeito que marca a entrevista presencial, que vai ser tal dia, tal hora, em tal lugar, a entrevista online vai ser tal dia, tal hora, você não vai ser no seu celular. Então você pode se preparar. Já aconteceu da gente acordar candidato. Você marcou a entrevista, o candidato confirmou a presença no online, então sai desculpa porque eu estava dormindo ainda. Meu Deus. Então, se prepare, coloque. Do jeito que tem o WhatsApp instalado, tem alarme, tem agenda, coloque alertas. 15 minutos antes de conversar, beleza, eu vou lá no banheiro, vou dar um tapa na cara, vou ver onde é que eu vou posicionar o celular. Esse fone de ouvido não funciona. Vou ligar aqui para minha tia, ver se tá me ouvindo bem, a internet tá boa, tá, beleza. Esteja pronto, na hora que o selecionador ligar, se atende e está pronto para começar a falar.
E tenha sempre o currículo na frente. Porque ele está lá olhando o seu currículo. Aí ele fala de uma coisa, você acha que você colocou de um jeito, mas na verdade está de outro, parece até que você está mentindo. Então, tenha o seu currículo impresso na frente, para que a conversa flua de uma maneira mais tranquila. Entrevista online, ultimamente, tem sido muito utilizado e tem sido motivo de eliminação de muita gente por conta disso. Você sabe que você vai ter uma entrevista online, você sabe que a internet na sua casa não é boa, eu vou para casa da minha prima, no vizinho. Teve uma moça que virou pra gente uma vez e disse: olha, eu tô aqui no ambiente aberto porque a minha internet funciona melhor na laje. Ótimo que funciona melhor na laje. Ela está garantindo que eu vou ouvi-la, que eu vou ser ouvido. Ela buscou uma solução. Ela sabe que dentro de casa não ia ser bom. Se lá na frente ela é eliminada porque ficava caindo, a gente não conseguia entender porque ficava cortando. É muito mais negócio ela dizer: olha, estou aqui fora porque a minha internet funciona melhor aqui. Ótimo. E ela se deu super bem na entrevista, ela avançou, não foi contratada tinha uma outra candidata mais adequada, mas assim, isso pra gente chamou a atenção de uma maneira muito positiva, porque ela tentou contornar possíveis problemas que ela já sabia que ia ter que enfrentar. É isso aí. Só para a gente encerrar, a dica de ouro para não errar na hora da entrevista. Honestidade. A gente estava falando antes de começar a gravar que o nosso trabalho de RH é ler pessoas. Entender se o que está no papel se confirma na conversa, se confirma na palavra. E a gente tem mecanismos de entender se a pessoa está seguindo um caminho de honestidade ou não. Às vezes a gente não tem como provar, não, isso aqui não... Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Entre um candidato que eu tenho pulga atrás da orelha e um candidato que me passa a certeza de tudo que está trazendo, quem que eu vou escolher, meus amores? A galera que tá me passando certeza, que está me passando credibilidade. Então, a galera que chega sentando na frente do selecionador, dizendo que faz e acontece, etc, e tudo mais e tal, se não conseguir sustentar isso de uma maneira muito coerente e muito consistente, vai se dar mal. Tem um caso muito bacana que a gente usa de exemplo lá na consultoria. A gente fez uma vaga de coordenação de recursos humanos, uma vez, para um cliente nosso. Entrevistamos uma candidata que passou 6 meses numa indústria. Esse período de 6 meses dela na indústria ocupava meia página do currículo dela. Em 6 meses, ela implementou sozinha projetos que levariam pelo menos uns 3 anos para dar o resultado que estava dizendo ali que tinha dado. Óbvio que isso chamou atenção. Olha que eu estou falando de honestidade e eu estou falando lá do currículo. Aquilo chamou nossa atenção porque a gente conhece os processos, a gente sabe como é que faz porque a gente faz para os clientes. Aí aquilo já fica atrás da orelha ali, ou aqui tem alguma coisa. E aí lá na entrevista, então, como é que foi que você fez isso? Como foi que você fez isso? Como foi que você fez isso? E as conversas começam a não bater. Ah, não, mas esse aqui não fui eu, foi uma consultoria, porque esse aqui já estava em andamento, eu só fiz finalizar, etc. Então não foi você que fez, como está escrito. Então, a honestidade, a verdade a respeito da sua trajetória, ela precisa te acompanhar desde o momento que você escreve o currículo até o momento que você está na entrevista. Seja com a pessoa de RH, seja com o gestor, que seria uma das últimas etapas, tem que... a conversa precisa bater. Precisa existir consistência entre o que eu escrevi, o que eu fiz no passado e o que eu estou falando que eu fiz agora nas nossas conversas. Se isso não bater, muito provavelmente eu não avanço no processo. E uma outra pessoa que conseguiu ser muito mais coerente e consistente é que vai levar aquela vaga no meu lugar. Não mintam.
Sério mesmo, não mintam. Não mintam porque dá ruim. Tem perna curta? Tem mentira que nem perna tem. Tem mentira que é PCD. Nossa. Vicente, muito obrigada. Suas palavras finais aí. Queria convidar vocês para seguir a gente no Instagram. Eu, Vicente Esteves, é a minha rede profissional lá. Todos os dias tem dica lá sobre gestão de pessoas, liderança, processos seletivos, efetivamente. Nos stories sempre a gente bate um papo sobre alguma questão relevante. E muito em breve a gente volta com o nosso canal no YouTube, também eu aviso por lá. Então no link da bio estão os acessos para todas as nossas redes. Instagram, LinkedIn, TikTok, e-mail. Quiser mandar mensagem para tirar alguma dúvida que eu não tenha conseguido esclarecer tão profundamente aqui, manda uma mensagem lá pra gente. E também lá está o nosso portal de vagas, onde a gente divulga todas as nossas vagas em andamento, que você pode concorrer e ser selecionado por um dos nossos clientes. Aprendemos muito hoje. Que bom, muitíssimo obrigada. Quero convidar todos que nos assistem para acompanhar os outros episódios, porque conhecimento é poder.